Boa noite a todos. Venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra, onde o Senhor vem nos falar grandiosamente nesta noite, de o erro que muitos cometem de confiar em si mesmo e não confiar no Senhor Jesus, aquele que tem poder sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos caindo, estamos enfraquecidos, porque nós confiamos em nós mesmos, mas não confiamos naquele que nos deu a vida. Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor a direção, vamos estar pedindo a Ele que fala conosco, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que esta palavra venha entrar como flecha em nosso coração, para que não possamos esquecer a orientação que o Senhor nos traz nesta noite. E que nesta noite nós venhamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Então vamos estar orando e apresentando a leitura da palavra e crendo que o Senhor agirá em nosso meio. Apesar das dificuldades, o Senhor tem poder para repreender e mudar a nossa história. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento pedir em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco grandiosamente ao nosso coração. Que o Senhor venha abrir, Pai, o nosso entendimento, Pai, para compreendermos esta palavra, Pai. Compreender o que o Espírito Santo quer falar conosco, Pai. Eis aqui, Senhor, disposto, Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, Pai. Fala conosco grandiosamente, Pai. Traga, Pai, em nossos corações, Pai, o entendimento da palavra, Pai. Pai, acampa anjos, Pai, ao nosso redor, Pai, para estar nos protegendo, Pai, para que nada venha tirar o foco, Pai, que é a leitura da palavra, Pai. E que eu venha ser boca de Deus, Pai, venha ser usado pelo Espírito Santo, Pai, para estar trazendo uma palavra, Senhor, ao coração daqueles que necessitam, Pai, de um socorro nesta noite, Pai. Pois o nosso mundo, Pai, tem muitas pessoas, Pai, precisando de uma palavra, Senhor, para acalmar o coração, Pai, para tirar a angústia, a ansiedade ou depressão, Pai. E eu creio, Pai, que onde esta palavra chegar, Pai, estará acalmando corações, Pai, estará trazendo resposta. E muitos irão cantar o hino da vitória, Pai, porque esta palavra, Pai, é o Senhor que nos deixou e é o Senhor que nos instrui a falar sobre ela, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento esta live, Pai. Te apresento, Senhor, este momento na tua presença, Pai, que o Senhor venha falar grandiosamente com os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, e que nesta noite a presença do Senhor se faça real na nossa vida, e que eu venha ser usado por Deus, venha ser boca de Deus para estar anunciando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar dando início à leitura, onde o Senhor irá falar grandiosamente ao nosso coração. E hoje a palavra do Senhor para nós se encontra em Ezequiel 31, que o Senhor vem nos falar o destino do Egito. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer às fontes das profundezas da terra, o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo.
Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão de seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu entregarei na mão das mais poderosas nações, que lhe darás o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora os mais terríveis estrangeiros das nações. O cortaram e o deixaram cair, os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos. Nem as que bebem águas venha confiar em si por causa da altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa, cobri as profundezas da terra, retive as suas correntes e as suas muitas águas se detive, cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfalecem por causa dele. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além e com o que descem a cova, todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com eles passarão para o além, e a juntar-se aos que foram transpassados a espada, sim, aos que foram seu braço, e os que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com a árvore do Éden às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Esta palavra é uma palavra de reflexão para a nossa vida. E se nós guardarmos ela em nosso coração, podemos crer que nós compreendemos o agir de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes nós vemos que não tem solução. E quanto mais nós buscamos, mais prova está chegando.
Mas o Senhor Jesus manda te falar que quanto mais prova, mais vitória está chegando. Porque nós só somos aprovados e quando estamos passando por tribulações, é porque o inimigo já sabe que está perdendo aquela causa. Por isso que ele se revolta e se levanta contra nós. Porque se o inimigo estivesse com a causa ganha, ele não preocuparia em levantar contra a nossa vida. Mas ele levanta porque sabe que tem vitória chegando na nossa casa, na nossa família. Eu creio em nome de Jesus. E aqui a palavra para nós nesta noite, em Ezequiel 31, vem nos falar do destino do Egito, que o rei, ou seja, o faraó, Deus o abençoou ele, multiplicou tudo que ele tinha, fazendo com que ele ficasse rico, poderoso. Mas o que mais adiante ele deixou a avareza, o orgulho e a arrogância tomar conta das riquezas que Deus tinha dado para ele. E então Deus o parou. Deus o cessou de trazer vitória, porque ele se engrandeceu com os bens que o Senhor tinha dado, esquecendo de lado a palavra de Deus, esquecendo de Deus. E então o Senhor deita ele por terra. E ele faz a comparação do cedro, aqui fala nos versículo 3, eis que a Síria era um cedro no Líbano. Comparação de um cedro, que era uma árvore muito grande. O Senhor o ajudou ela a crescer em tudo. Fez que ela produzisse seus ramos, sua sombra, e porém que até os pássaros se alegravam com o tamanho, com a grandeza daquela árvore. E vinham se aninhar, se reproduziam debaixo daquela árvore. E o que acontece? Mais adiante o cedro se sente poderoso, sente acima de todos, das outras árvores, dos animais. Mas aí o Senhor vem para ele e fala que aquilo era por honra e para a glória do Senhor, e não era para ele se engrandecer. E ele se engrandecendo, o Senhor entregou ele nas mãos dos adversários. Onde aqui vem nos falar no versículo 11, eu entreguei nas mãos das mais poderosas nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Aqui nós vemos que esse cedro, no versículo 2, nos fala que eles cortaram e o deixaram. Ou seja, as nações estrangeiras vieram cortar esse cedro. Então aquela grandeza que ele estava, ele veio a voltar à terra de novo. Ele veio a ficar abaixo daqueles que estavam abaixo dele. Aí aqui esta palavra serve para a reflexão da nossa vida, da nossa vida diária. Porque muitas das vezes nós mesmos cometemos este erro. Quando o Senhor começa a nos abençoar, começa a nos dar algo de vitória, nós muitas das vezes começamos a engrandecer. E nós começamos a pisar naqueles que é mais de baixo. Ou seja, começamos a humilhar os necessitados e os pobres. E aqui o Senhor fala que Ele tem poder para nos dar, mas também tem poder para nos tirar. A exemplo deste cedro. E assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Se nós não vigiarmos, não orarmos e buscarmos no Senhor a direção, compreendendo que tudo está nas mãos do Senhor, e tudo que nós somos no dia de hoje foi porque Deus nos honrou até o dia de hoje. Mas se nós esquecermos de Deus e começarmos a pisar nos outros, podemos ter certeza, lá adiante, o nosso final será como este cedro que caiu sobre o ribeiro. Porque aqui ele nos fala que esse cedro estava apoiado sobre as águas, porém que as raízes deles iam até a água, e por isso que ele conservava, crescia em abundância.
E assim é na nossa vida, nós temos que estar enraizado no Senhor Jesus. Se nós estivermos enraizados no Senhor Jesus, nós podemos confiar que por mais que os adversários se levantem contra nós, eles terão que cair, porque a nossa raiz é o Senhor Jesus. A nossa resistência está no Senhor. E quando nós estamos apoiados no Senhor Jesus, não tenha nada que venha nos derrubar, seja na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, seja em casa, seja em qualquer lugar. Quando nós estamos enraizados no Senhor, nada pode nos derrubar. Mas nós não podemos cometer o erro desse cedro, ou seja, aqui no caso de Faraó, porque o Senhor tinha abençoado, tinha dado poder, tinha honrado ele em tudo. Mas ele não agradeceu, ele veio pisar, humilhar os necessitados. E assim o Senhor faça ele voltar da onde que ele saiu. Porque na minha e na tua vida nós saímos tudo de um lugar só. Nós saímos do pó e do pó nós voltaremos. Mas só que aqui há uma diferença, porque o que volta para o pó é a nossa carne. Mas aqui nós vemos que a reação da nossa carne é o que nos faz a perdição ou faz a salvação. Porque se nós não obedecermos à carne e obedecermos o Espírito, a salvação estará na nossa casa, está na nossa família, nos nossos filhos. Mas se nós obedecermos o que a carne quer, nós estamos perdidos, porque o Senhor irá fazer justiça na minha e na tua vida. E esta palavra que Ezequiel nos fala é a respeito disso, que quando o Senhor nos abençoa com algo que venha fazer que nós possamos ter uma condição melhor, nós não podemos esquecer daqueles que estão passando por dificuldade, estão passando por necessidade. Porque muitas das vezes, quando nós estamos em condições boas, nós queremos ajudar os ricos, nós queremos estar junto com os ricos, numa festa ou em todos os lugares, mas o pobre nós deixa ele de lado, porque nós nos julgamos maiores que eles, nós achamos não digno de estar junto com os pobres. Mas aqui o Senhor vem fazer essa separação, e lá adiante, aquele pobre pode ser exaltado, e a gente pode ser humilhado, porque o Senhor é quem exalta aquele que está abatido, aquele que está sendo humilhado. E também é o Senhor que humilha aquele que está sendo exaltado, ou seja, aquele que está sendo arrogante, aquele que está pensando só no seu bem-estar, não tendo compaixão do próximo, porque isso nos refere à palavra de Deus. E esta palavra aqui em Ezequiel 31, ela nos traz 2 mandamentos principais para mim e para a tua vida. E se nós observarmos esses 2 mandamentos, por mais que venham lutas, venham batalhas, mas em Cristo Jesus nós seremos mais que vencedores. E esses 2 mandamentos que ele nos fala, quando estamos enraizados no Senhor, ou seja, quando nós reconhecemos que tudo é o Senhor que nos dá, tudo é o Senhor que faz na nossa vida. Aqui relaciona ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui nós vemos que Faraó não vigiou, e isso trouxe a sua ruína, trouxe a sua destruição. Por quê? Porque aqui, tudo que ele tinha, Deus que tinha abençoado, Deus que tinha dado para ele. E ele não veio honrar a Deus, ele veio se engrandecer, sentindo poderoso, sentindo maiores que tudo. E isso o Senhor não aceita. Isso o Senhor fez ele cair. Então nós vemos que aqui não tem a obediência do primeiro mandamento. E o segundo mandamento que vem nos falar é o que? Amar o próximo como a ti mesmo.
E aqui nós vemos que em relação a esse cedro, ou a Faraó, que a palavra nos fala, ele não teve amor ao próximo. Por quê? Porque ele se sentia a mais que todos. Ele sentia-se poderoso. Ele se sentia forte. E o que? Ele não colaborava para com os pobres. Ele não estava igual espiritualmente. Porque a diferença do rico e do pobre, muitas das vezes é carnal, é física. Por quê? Porque o rico, ele pode estar bem vestido, pode ter uma vida de regalias, pode fazer muita coisa que um pobre não pode fazer. E o pobre às vezes está mal vestido, com dificuldade, e não pode fazer aquilo que o rico pode fazer. Mas o Senhor nos deixa uma orientação, que isso não impede do amor para com o próximo. Tanto faz o pobre como o rico ter amor um pelo outro. Ou seja, em espírito, o que acontece? O rico, sendo rico, ele não precisa se engrandecer. Ele pode ser normal, como os outros mesmo, como os pobres. Ou seja, a condição dele é maior do que a do pobre, mas a vida espiritual tem que ser a mesma. Ter a mesma compaixão, a mesma solidariedade. E muitas das vezes nós vemos isto acontecer o contrário. O pobre ser humilhado pelo rico. E a palavra do Senhor também nos fala que se o pobre tentar ajudar o rico, ou seja, agradando o rico, ele empobrecerá. Por quê? Porque o rico já tem e mais ele quer. A palavra do Senhor nos fala a esse respeito. Se nós todas as vezes for ajudar o rico, nós ficaremos pobres. E quando o rico vê que nós não temos mais serventia, somos jogados de lado. E aí ele parte para outra pessoa que possa estar dando sustento, dando algum apoio para ele, beneficiando a ele, não ao pobre, mas ao rico. E aqui a palavra do Senhor nos fala que nós temos que ser obedientes, ou seja, nós temos que ter compaixão, mas não que nós devemos doar as coisas nossas para o rico. Ou seja, se nós formos ricos, nós podemos ajudar o pobre nas suas necessidades. E hoje nós vemos que muitos que está acontecendo, fome, não tem abrigo, não tem roupas. E a palavra do Senhor nos fala que nenhum de nós é tão miserável que não podemos doar nada. Nem que seja um bom dia, seja um abraço, seja uma conversa. Se não tivermos condições financeiras para estar ajudando, nós podemos estar ajudando na palavra, em oração. Há muitos meios de ajudar o necessitado. Nós não podemos engrandecer, nós não podemos estar acima de Deus, ou seja, igual aqui o Faraó se sentia poderoso e o cedro também se sentia poderoso. Mas o Senhor entrou com justiça e o Senhor fez ele voltar da onde ele tinha saído. E esta é a palavra para nós nesta noite. Nós temos que orar e vigiar, porque tudo que Deus nos dá, Deus também pode nos tirar, se não formos obedientes. Porque muitas das vezes nós começamos a ter uma vida próspera, uma vida de alegria, uma vida onde tudo está correndo bem. Aí nós pensamos, agora eu posso gastar, posso me desbanjar. Não há nada contra, mas o que? Muitas das vezes nós desbanjamos e deixamos o pobre de lado, deixamos o necessitado. E isso o Senhor condena. Isso o Senhor vem tirar, porque o que o Senhor nos dá, o Senhor também nos tira. Porque Ele tem poder para tudo, Ele tem poder na minha e na tua vida. Para de hoje para amanhã nos deixar próspero, mas de hoje para amanhã também nos deixar pobre. E pode nos deixar rico da noite por dia. Assim é o Senhor, porque Ele tem poder na minha e na tua vida.
Então vamos estar nesta noite orando, vamos estar orando pelas famílias em especial, pois eu creio que o Senhor está entrando em casas, em famílias, porque eu sinto que esses dias há muitas famílias precisando de oração, precisando de um socorro, de um escape do Senhor. Vamos estar apresentando os enfermos, que hoje mesmo chegou ao meu conhecimento, 2 pessoas, uma com câncer, que está fazendo quimioterapia, está passando por uma dificuldade, e uma outra também, que está com uma bolha no cérebro, e onde não há cirurgia, e ela está sofrendo muito com isso. Ela é só um milagre, porque não tem como fazer cirurgia. Então vamos estar apresentando essas pessoas, vamos estar apresentando os enfermos, vamos estar apresentando aqueles que precisam de um socorro. Vamos estar apresentando os nossos casamentos, os nossos filhos, a nossa parentela, a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, espiritual. Vamos apresentar tudo nas mãos do Senhor. E crendo que o Senhor agirá, porque o Senhor é aquele que tem poder na minha e na tua vida. E eu creio que se nós pedirmos com fé, o Senhor atenderá. O Senhor nos tirará deste vale de ossos secos, ou seja, deste vale que estamos passando, que é um vale de aflição, de angústia. Porque às vezes no dia de hoje nós temos passado algo que contrariou o nosso coração, nos entristeceu, mas o Senhor tem poder para remover a tua vida, tem poder para curar, para livrar e libertar. Então vamos estar fechando os nossos olhos e clamando ao Senhor para que nesta noite Ele venha agir em nossa família, em nossa casa. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele venha ao nosso socorro, porque a Tua palavra nos diz que aquele que bate, abre, aquele que busca, acha, aquele que pede, vos será dado. Então vamos estar pedindo ao Senhor, clamando e buscando, porque o Senhor está na nossa porta hoje, esperando a nossa decisão. Se nós decidimos que Ele entre ou nós decidimos que Ele vai embora. Porque hoje o Senhor te visita. Hoje o Senhor estará ao teu lado. O Senhor está te sustentando. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Então vamos estar apresentando o Senhor nesta noite, as nossas causas, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, te apresentar a vida dos teus filhos, Pai. Te apresento, Pai, a vida daqueles que participam, Pai, desta live, Pai. Aqueles que participam deste grupo de oração, Pai. Que o Senhor venha estar entrando na casa deles, Pai, abençoando a vida financeira, a vida espiritual, a vida sentimental, o casamento, Senhor, a casa deles, Pai. Pai, se há algum mal, Senhor, sobre a casa deles, Pai, que nesta noite venha ser repreendido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja passando em cada cômodo daquela casa, Pai. Em cada local, Pai, onde ele se encontra, Pai. Que o Senhor venha repreender agora, Pai, toda seta do maligno, Pai. Se levantou, Pai, algo contra a vida deles, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, na vida de cada um, Pai, trazendo um tempo de vitória, Pai, um tempo de alegria, Pai, um tempo de mudança, Pai. Pai, entra com socorro, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar, Senhor, todos aqueles que pediram oração, Pai, que se encontram enfermo, Pai. Pai, eu te apresento as crianças, os jovens, os idosos, os deficientes, Pai, os doentes, os marginalizados, Pai. Que o Senhor, Pai, venha abençoar a vida deles, Pai, venha curar, Pai. Porque o Senhor é que tem autoridade, Pai, de livrar, libertar e restaurar, Pai.
Pai, em nome de Jesus, Pai, vai curando, Senhor, vai repreendendo toda seta do maligno, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir, Pai. Visita teus filhos nesta noite, Pai. Cura, livra, liberta, Pai, e traga aquilo, Pai, que eles precisam, Pai, seja na área financeira, espiritual, sentimental, Pai. Vai abrindo portas, Pai, para a vida dos teus filhos, Pai. Abra a porta de emprego, Pai. Abra a porta, Senhor, de prosperidade, Pai. Abra, Senhor, um tempo de mudança, Senhor, para a vida deles, Pai, para que eles venham compreender, Pai, que tudo está nas tuas mãos, Pai, e que basta somente eles entregar a vida deles ao Senhor, Pai. E o Senhor agirá, trazendo vitória, conquista em nome de Jesus, Pai. Pai, eu venho apresentar a nossa cidade, Pai. Venho apresentar também as outras cidades, Pai, que o Senhor possa estar visitando cada um dos teus filhos, Pai, que o Senhor possa estar indo ao encontro deles, Pai, repreendendo todo mal, Pai, tirando, Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando a vida dos teus filhos, Pai. Pai, como o Senhor, Pai, fez com a cidade de Jericó, Pai, quebrando todo aquele muro, Pai, através da palavra, Pai, através da obediência, Pai. Nesta noite, Pai, eu venho pedir, Pai, que o Senhor esteja quebrando agora, Pai, todo o muro, Senhor, que há na vida dos teus filhos, Pai, que tem impedido, Pai, a busca da tua presença, Pai. Venha quebrar, Senhor, como o Senhor fez com Jericó, Pai. Venha derrubar, Pai, todas as muralhas, Pai. Que não há, Pai, muralha de pé, Pai. Porque o Senhor entra na causa, Pai. E o Senhor vem repreender. Que o Senhor venha tratar, Pai, aquelas pessoas que precisam ser curadas, Pai. Precisa ser liberta, Pai, por maldições hereditárias, Pai. Ou por outros tipos de maldições, Pai, que se levantou na vida dos teus filhos, Pai. Nesta noite, eu creio que o Senhor te visitará e quebrará todas as muralhas em nome de Jesus. Porque o Senhor é quem agirá na tua causa. Isto se nós obedecermos a palavra. Então vamos estar sendo obedientes. E agindo Deus, quem impedirá? Oh, glórias a Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então vamos estar terminando esta live. Vamos estar entregando a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E crendo que Ele agirá na nossa casa, na nossa família. E Ele há de trazer um tempo de restauração, um tempo de restituição, um tempo de mudança. Então que esta noite nós possamos estar refletindo e meditando na palavra, compreendendo que o amor para com o próximo, como a nós mesmos, é a palavra do Senhor. Nós não podemos estar engrandecendo com o que o Senhor tem nos abençoado. Nós devemos estar sabendo a nossa posição, o nosso lugar, e sendo obediente à palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de estar fazendo um pedido que todos aqueles que não se inscreveram no meu canal do YouTube, se inscreva para dar um apoio para o meu canal. E eu creio que Deus agirá na tua casa, na tua família. É só digitar Gilberto Silva, grupo de oração, e lá aparecerá as lives que está sendo publicada. E eu creio que o Senhor agirá na tua vida. Então que todos venham ter uma boa noite, um bom final de semana, um abençoado sábado, uma noite de descanso, e que a presença do Senhor Jesus esteja com você, e que esta noite você chame o Senhor Jesus para estar entrando na tua casa e fazendo morada na tua vida. Ou seja, a casa que o Senhor quer entrar é na tua, ou seja, é a presença do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós somos casa do Senhor, nós somos templos do Senhor. Então vamos permitir que o Senhor Jesus entre na nossa vida. Porque há ainda de cantar o hino da vitória.
porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias.